TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, bom dia para você que está agora aqui junto com a gente nesse programa Respostas, mais uma vez. Que bom estar com vocês. Agora estamos iniciando o mês de fevereiro. Nossa, tinha gente falando que já estava chegando já fazia 80 dias, 100 dias, que não terminava o mês de janeiro, né? O pessoal estava brincando muito, os memes por aí, né? Chegava 2021 e não chegava fevereiro. Mas que coisa boa, né? Nós já estamos aí chegando nesse período, né? Ainda do início do nosso ano, que seja um ano abençoado para todos nós. E nós estamos aqui no programa Respostas e nesse primeiro bloco, como vocês bem sabem, nós fazemos uma reflexão a partir de um texto que é muito importante para nós, porque segundo aquilo que os últimos papas disseram para nós, o Concílio Vaticano II é uma bússola que conduz o caminho da igreja na entrada desse novo milênio. Por isso que a gente olha para esses textos como textos de orientação. Por quê? Porque foi a igreja reunida como um Pentecoste deste nosso tempo para nos ajudar a viver, a evangelizar, a olhar para o mundo e acolher o que nesse mundo tem de sinais da bondade e da presença de Deus, porque o mundo foi criado por Deus, mas também para discernir aqueles sinais que são sombras que não nos ajudam a viver autenticamente a nossa fé. Então agora nós vamos ouvir, vocês vão ler aí, como vocês já estão acostumados, eu gostaria de agradecer muito a audiência de muitos de vocês. Às vezes eu encontro, né, alguns de vocês, né, que cumprimentam, que recordam, mas eu te vi lá, então uma saudação a todos vocês, uma saudação muito carinhosa a todos vocês que acompanham o programa Respostas, tá? E nós já temos algumas perguntas, mas você já pode estar pensando aí na pergunta que você vai mandar para a gente. Agora, nós vamos ter um texto que está em continuidade com aquilo que a gente refletiu no sábado passado. Vocês sabem que a nossa igreja católica ela tem uma característica. A comunhão entre nós se realiza pela participação nos mesmos sacramentos, na profissão da mesma fé, mas também por estarmos em comunhão com aqueles que nós chamamos sucessores dos apóstolos. Ninguém na igreja pode sair interpretando a palavra de Deus a seu bel prazer. Nós temos um magistério, né, que interpreta autenticamente a revelação divina. Então agora você vai ter aí a oportunidade de conhecer um pouco mais da missão dos bispos dentro da nossa comunhão de fé. Com vocês agora a leitura do texto da Lumen Gentium. Função santificadora dos bispos. O bispo, revestido da plenitude do sacramento da ordem, é o administrador da graça do sumo sacerdócio, especialmente na Eucaristia que ele oferece ou manda oferecer, e pela qual a Igreja vive e cresce continuamente. Esta Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis. Elas mesmas, unidas aos seus pastores, recebem no Novo Testamento o nome de igrejas. São, em cada território, o povo novo, chamado por Deus no Espírito Santo e em grande plenitude. Nelas se reúnem os fiéis por meio da pregação do Evangelho de Cristo e se celebra o mistério da ceia do Senhor, para que, pela carne e o sangue do corpo do Senhor, se mantenham unidos todos os irmãos. Cada comunidade reunida em volta do altar, sob o ministério sagrado do bispo, é símbolo daquela caridade e daquela unidade do corpo místico sem a qual não pode haver salvação. Cristo está presente nestas comunidades, por mais reduzidas, pobres e dispersas que sejam.
e congrega pelo seu poder a Igreja una, santa, católica e apostólica. Toda a celebração legítima da Eucaristia é dirigida pelo bispo, a quem foi confiado o dever de prestar à majestade divina o culto da religião cristã e de o regular conforme os preceitos do Senhor e as leis da Igreja, que ele deve especificar ulteriormente a seu critério, adaptando-as à sua diocese. Deste modo, os bispos, rezando pelo povo e trabalhando, repartem de vários modos e com abundância a plenitude da santidade de Cristo. São eles os ministros primários da confirmação, os dispensadores das sagradas ordens, os ordenadores da disciplina penitencial. Exortam e instruem com solicitude o seu povo, para que participe com fé e devoção na liturgia, especialmente no santo sacrifício da missa. Lumen Gentium número 26. A ação do Espírito está presente, né, na nossa igreja. A grandeza, a beleza, né, deste texto, que é uma página da tradição da nossa fé, que é aquilo que mantém a nossa comunhão, que mantém a nossa unidade, que não é sufocando as justas diversidades, né? A pluralidade do corpo, mas que nós temos um ponto de comunhão, de unidade que é importantíssimo para nós. Não sei se vocês lembram, um dos retratos das primeiras comunidades feitas nos Atos dos Apóstolos diziam, e eles viviam, né? Não havia necessitados entre eles, e eles viviam na escuta da doutrina, dos apóstolos, na fração do pão, na comunhão entre eles. A doutrina dos apóstolos eram realmente esses textos, que eram cartas que os apóstolos escreviam para as comunidades e que eram lidas, né? Reunidos em torno da doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eram as testemunhas oculares do evento Cristo. São a ponte histórica, né? Real, onde o Espírito assiste e propaga na história a mensagem do Evangelho. Vejam que beleza. Isso é a atualização daquele retrato da comunidade de Atos dos Apóstolos. Não é uma igreja pensada simplesmente como uma empresa jurídica, onde as pessoas estão reunidas por simpatia, porque tem o mesmo partido ou porque tem o mesmo time de futebol. Não. Mas são reunidos em torno de um altar. A visibilidade da igreja se manifesta quando o ministério do bispo é aquele de santificar, de continuar na história aquelas verdades, o anúncio, a pregação daquelas verdades que nos convertem, que nos chamam ao Evangelho e que nos preparam para a vivência em comunidade. Eu falo sempre, gente, eu falo para o pessoal que faz acampamento, olha, faz acampamento, que bonito, mas lembra que a comunidade é o chão onde a gente amadurece a fé. A comunidade é o chão onde se amadurece a fé. O que o texto está dizendo? Que em cada comunidade está a igreja de Cristo. Toda ela reunida, sobretudo com esse sinal de unidade, em comunhão com o bispo diocesano, que por sua vez faz parte do colégio apostólico em comunhão com o Romano Pontífice, com o Papa, né? Então vejam que no início o sacerdote é o bispo, era não e é o bispo, porque os padres, ditos padres, são colaboradores do bispo. E o gesto de comunhão é necessário porque surgiram os padres exatamente também por uma questão de necessidade. O bispo partilha desse sacerdócio, mas ele tem a plenitude desse sacerdócio, né? Se fala aí no início, a plenitude do sacramento da ordem. Por quê? Porque onde está o padre, de certa forma tem que estar o bispo. Nesse sentido, vocês percebem que na hora do ofertório, quando o padre está preparando as oferendas, né? Aliás, depois, já no final, já está consagrado, o pão já é corpo de Cristo, o vinho já é sangue. Tem aquele momento do cordeiro, enquanto a assembleia ora, reza o cordeiro, o padre parte o pão e tem uma pequena partícula da ponta daquela hóstia maior que é colocada sobre o cálice. Um dos sentidos daquilo remontam aos primeiros séculos. Por quê? Porque os padres iam em nome do bispo. É o bispo o pastor da igreja local.
O padre não chega na paróquia, olha, agora aqui, gente, eu vou inventar uma igreja. Não. Essa igreja já tem sua tradição, essa igreja já tem o seu pastor. E se o padre quiser ser fiel a esta comunidade, ele tem que estar em comunhão com o pastor diocesano. A gente não fica inventando coisas assim do nada. Vocês entenderam? Como é essencial para a nossa fé, a nossa comunhão com o bispo diocesano? É ele que nos garante que nós não nos desviemos da doutrina, do essencial, daquilo que é o evangelho e não fiquemos aí com essas neuroses de progressismo, de tradicionalismo, de viver uma igreja no cotidiano da sua vida, na escuta da palavra contínua, na aplicação do concílio. Nós não podemos ficar escolhendo qual concílio nós gostamos ou não gostamos. Isso é paranoia, gente. Vocês vão nas redes sociais, não está a igreja viva. Tem um monte de paranoico que quer defender, eu não sei lá o que vai vir, porque está muito atrasado, ou aqueles que vivem de um saudosismo que eu não sei o que tem, porque parece que não amam a igreja hoje. Quer inventar uma igreja para você? Quer voltar no passado? Não tem cápsula do tempo, meu caro. A tradição é viva, meu santo. Ouve o bispo, isso é a coisa mais tradicional que existe na nossa fé. Comunhão com o bispo, comunhão de doutrina, as verdades da nossa fé que precisam ser vivenciadas, atualizadas constantemente. Vocês lembram o evangelho, gente? O evangelho de ontem, Jesus falava, eu preciso falar para vocês do reino de Deus, e usava parábolas, fermento, luz, a semente que é jogada na terra. Por quê? Porque as pessoas precisam compreender o que é esse mistério. Nós precisamos atualizar a mensagem de Cristo para que ela continue tocando o coração das pessoas hoje. Não que fiquemos dando respostas a perguntas que ninguém mais faz. Hoje está presente o Espírito de Deus. Ele não foi tirar férias não, gente. O Espírito Santo não tira férias. Então você vê a grandeza desse texto, aquilo que garante a nossa unidade da igreja, né? Celebrar. Os fiéis se reúnem por meio da pregação do Evangelho de Cristo, celebram o mistério da ceia do Senhor, para que pela carne e o sangue do corpo do Senhor se mantenham unidos todos irmãos. É isso. Altar não é lugar de estar brigando por missa nova, por missa antiga, é o lugar da comunhão. Olha, tem muita gente trabalhando para Satanás na igreja, viu? Vocês me perdoem falar isso, mas o altar, o bispo, são sinais de comunhão. O diabo é aquele que divide. Nós temos que estar em comunhão, tá? Vocês às vezes me perdoem que eu me envolvo muito emocionalmente nesses temas, porque a gente escuta tanta besteira, tanta abobrinha, e de gente que a gente esperava não ouvir. Né? Então, vamos tomar muito cuidado. Segue a doutrina dos apóstolos, a comunhão, a fração do pão, a Eucaristia. Essa unidade tem que ser garantida num tempo onde tudo se fragmenta. Onde um interpreta a Bíblia do jeito A, o outro do jeito Z, já funda uma nova igreja. Não. Nós temos uma interpretação oficial. Um caminho. Nós temos uma luz. Não saia da igreja não, meu irmão. Tá? Nós temos uma luz. Né? Eu respeito quem opta por ter uma outra fé, mas nós temos muitas razões para continuar amando, né? E vivendo a nossa fé do jeito católico. Tá bom? Muito bem, chegamos ao final desse primeiro bloco e a promessa é sempre aquela. Nós vamos voltar aqui para responder as perguntas que vocês vão nos enviar. Tá bom, gente? Não saia daí, porque a gente volta já. Nós prometemos e aqui estamos de volta. E aí, você foi tomar uma água, já voltou? Agora lembremos que este segundo bloco já começamos a responder as perguntas que vocês nos enviam. Olha, temos um número considerável de perguntas aqui, a gente já viu que está chegando mais pergunta por aí. Mas eu vou passar para vocês o número do telefone, que está também aí, você pode acompanhar aí na tela. 3349-1015, tá? Mas tem também, olha aí, a opção do WhatsApp.
993470532. E nós estamos aqui exatamente para poder oferecer a você uma luz, né? Aí a gente vai buscar junto essa luz. E eu não tenho fórmula de bolo não, viu, gente? Padre não tem fórmula de bolo não. Então o programa Resposta já aconteceu uma vez aqui, não sei se o Fábio lembra, né? O Fábio que acompanha aqui a gente, que eu falei, olha, vocês me desculpem, mas eu vou ter que me informar melhor e responder no próximo programa. Então aqui a gente não fica tentando, sabe, pintar a coisa do jeito que ela não é, não. Se eu não souber a resposta, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Às vezes eu falo para os meus alunos, olha, você me permite, por favor, de eu buscar uma bibliografia, aprofundar um pouco esse tema para te dar uma resposta depois, mais sólida? A mesma coisa eu estou dizendo aqui, tá, gente? Não tem, e não vai pensar que o programa Resposta tem fórmula de bolo para a vida, não, viu? A vida é complexa, meu irmão, minha irmã. Vocês sabem muito bem disso, né, gente? Muito bem, vamos começar. Ó, eu estou falando demais hoje, né? Eita, como eu estou falando demais. Olha só, mas vamos ao que interessa. O Jurandir, obrigado, Jurandir, pela sua pergunta. O Jurandir lá do Jardim Noroeste. Gente boa do Jardim Noroeste. Aí alguém pode dizer, padre, mas tem gente que não presta lá também. Não, não é assim, né, gente? Todo lugar tem, mas tem toda a gente também. Se a gente não cuidar, tem coisa, o joio vai crescendo e vai sufocando o trigo, né? É porque alguém brincou comigo esses dias na rua falando, padre, todo o pessoal, todos os bairros só tem gente boa. Você fala, opa, pessoal, gente boa lá. É isso, né? Porque tem a bondade no coração de cada um e a gente tem que deixar crescer o trigo, né? Por isso que eu falo, tem muita gente boa lá sim. Vamos lá, a pergunta do Jurandir. Qual a diferença entre padre religioso e diocesano? Essa é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, né? E é importante que nós temos estilos de viver a consagração religiosa e a vida sacerdotal. Eu digo que temos famílias de padres, né? O padre diocesano, que é o padre do bispo, como a gente costuma dizer, ele está localizado, situado numa região própria chamada diocese. Ele pertence a uma diocese. Ele está sob o comando direto do bispo diocesano, por isso ele é chamado clero diocesano. Eventualmente, por necessidade de estudo para fora, por necessidade de projeto de igrejas irmãs, esses padres diocesanos assumem uma certa mobilidade, vão para outro canto. Por exemplo, eu não sou daqui, eu sou da Diocese de Dourados, mas por causa do meu trabalho no regional, no estado do Mato Grosso do Sul, na formação teológica, eu moro em Campo Grande. Então, para dizer que a mobilidade do padre diocesano, ele pertence, ele é incardinado, esse é o termo jurídico, em uma diocese. Responde diretamente ao bispo e ele faz promessas e não votos. O que é? Na ordenação, ele vai prometer o celibato, né? E vai prometer a obediência ao bispo diocesano e aos seus sucessores. Agora, para falar da diferença do padre religioso, ele entra numa comunidade religiosa. Num primeiro momento, ele é o quê? Religioso. Aí vem, franciscano. Primeiro ele é religioso, porque você vai perceber que nem todo frei é padre. Tá? Nem todo frei é padre. Às vezes ele é só você vai ouvir religioso. Ou uma irmã, né? No caso religiosa, mas vocês estão perguntando a diferença. Uma diferença que está aqui. Os religiosos fazem votos. Os diocesanos fazem promessa. Por exemplo, o padre diocesano não faz voto de pobreza. Tá? Embora efetivamente boa parte de nós vem de famílias pobres e não é que... né? A gente acaba vivendo isso, e a pobreza evangélica é um convite para todos, tá? Também para o padre diocesano. O Papa Francisco tem falado isso continuamente, que tem muito padre por aí vivendo como príncipezinho, né? O último carro do ano, né? Tá bom, mas pelo amor de Deus aqui, eu não quero falar dos meus irmãos não, porque se for falar dos pecados dos padres, vou ter que começar pelos meus, né? Então vejam. O padre diocesano não, ele não precisa fazer o voto, ele não faz, aliás, o voto de pobreza. Vamos supor que alguém queira deixar a herança da minha família para mim, por exemplo, eu posso. O religioso não, o religioso faz o voto de pobreza. Embora é claro que as famílias religiosas, algumas delas são, né, não é que falta dinheiro para eles, e eles têm uma vida, né, bastante, visivelmente se vê que não falta nada para o religioso. Mas é tudo da congregação, vamos dizer assim. Outra diferença, eu falei que o clero diocesano responde diretamente ao bispo diocesano. É ele a autoridade ali, né?
ligada diretamente, ele é o padre do bispo, vamos dizer assim. Os religiosos têm uma outra autoridade, a dinâmica de hierarquia deles é distinta, eles têm um chamado superior. É uma palavra que eu não gosto, porque pensando no superior tem um inferior. Mas tá bom, vamos continuar usando, é isso que estão usando até agora. Eles chamam de superior. É uma pessoa que é responsável, eles têm uma hierarquia interna própria. Mas é claro, vamos supor que o palotino, vamos supor que o franciscano, que o capuchinho vá numa paróquia da Arquidiocese de Campo Grande. É óbvio que ele vai entrar em comunhão com o bispo diocesano. Porque, como eu disse para vocês, o padre ou o frei, o religioso, não chega na diocese, agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. Claro que aquele religioso vai se deixar, e aqui tem uma outra característica, vai se deixar inspirar sempre por um fundador. Por exemplo, franciscanos, Francisco de Assis. Tá? Outra comunidade religiosa, ontem, 31 de janeiro, foi celebrado Dom Bosco. A comunidade salesiana, nós fizemos as nossas preces, que o grande homem foi Dom Bosco, sobretudo na área da educação, né? Eu trabalho na UCDB, na Universidade Católica Dom Bosco, a gente se deixa inspirar pelo princípio da salesianidade, que são a comunidade religiosa salesiana. Nossa, como esse povo sabe aplicar os princípios cristãos para a área da educação. Eu fico maravilhado às vezes, né? Então eles têm também isso que nós chamamos, seguem um fundador, se deixam inspirar pelo carisma desse fundador, e eles têm normalmente missões e áreas específicas, o que eu chamaria de carisma. Qual é o carisma, por exemplo? O carisma dos salesianos, educação, trabalhar com jovens. Inicialmente o carisma falava sobretudo trabalhar com jovens pobres. Dom Bosco fez um trabalho, meu Deus do céu, na Itália até hoje reconhecido. O trabalho da educação dos pobres. Os franciscanos também têm seu carisma, a pobreza, a própria questão ecológica, de preocupação com a natureza. Então, para vocês verem que também os religiosos têm o carisma, respondem diretamente a um fundador, e a questão da mobilidade. Eles não estão ligados, encardinados necessariamente numa diocese, mas eles têm uma mobilidade muito grande. Aí vai para a África, vai para lá, você entendeu? O religioso, ele não é encardinado numa região própria, que é a diocese. Mas ele vai, a mobilidade dos religiosos é muito maior. Jurandir, eu não sei se eu consegui te explicar, mas é isso. Normalmente o padre diocesano responde diretamente, ao bispo diocesano, forma o clero diocesano, faz os votos de castidade, no caso o celibato, e faz também a promessa de obediência, promessas. Os religiosos fazem votos. Aí os religiosos têm uma outra hierarquia que se estrutura, uma mobilidade muito maior, seguem um fundador e tem um carisma, que normalmente é uma área específica que eles trabalham mais diretamente e tem mais conhecimento. Tá bom, Jurandir? Eu espero que tenha ajudado, tá? A clarear um pouquinho aí sobre essa diferença, tá bom? Maravilha, obrigado, Jurandir, pela sua pergunta. A Milena lá de... Gente, antes de falar da pergunta da Milena, olha que legal. Padre Adriano, manda abraço para o Bruno das equipes de Nossa Senhora. Exatamente, eu acompanho lá em Maracaju. É um grupo de casais das equipes de Nossa Senhora que tem uma espiritualidade que eu admiro muito, inspirada no Padre Cafarel, que trabalha a espiritualidade para casais. Gente, esse movimento salvou muitos casamentos, é uma bênção, Então eu vou lá uma vez por mês em Maracaju. O Bruno é um bombeiro, um casal, hoje eu estava vendo a foto dele com a família, com os 2 filhos, Coisa mais linda do mundo. E o Bruno está com o pai internado, A situação do pai é bastante complicada. O que está acontecendo agora que eles me disseram? Que o Bruno e o papai estão assistindo aqui o programa. Muita força, eu não lembro agora, Bruno, o nome do seu papai, mas eu fico assim, esses dias eu fui procurar, porque o padre na correria, eu tenho um grupo desses casais que eu acompanho, e tinha uma foto que o Bruno estava com o papai exatamente assistindo o programa Respostas. Bruno, muito obrigado, uma saudação muito especial para o seu pai, tá? E pode contar com as nossas preces. Gente, se vocês puderem colocar nas preces de vocês, vamos rezar por todos os doentes, mas você colocar aí o pai do Bruno, porque Deus já sabe quem é, Deus já sabe quem é.
Então, olha, força, muita força para o senhor, que o senhor logo possa voltar para o convívio da sua família, pedir que os médicos acertem na medicação. Deus está do seu lado e parabéns porque o senhor tem uma família maravilhosa. Eu posso dizer pelo seu filho, que eu acredito que foi um homem muito bem educado, admiro muito o amor que ele tem pela família, né? O amor que ele tem pela igreja. Então, isso é fruto de um pai, né? De um pai e de uma mãe que dão testemunho. Então, parabéns para o senhor, por esses filhos maravilhosos que o senhor tem e muitas bênçãos de Deus na vida de vocês. Bruno, um carinho e um abraço muito especial para você e para sua família. Muito bem, gente, a gente está continuando aqui para responder a pergunta da Milena lá do bairro Caiobá. Olha só, gente boa lá do bairro Caiobá. Olha aí, Fábio, todo mundo só tem gente boa em Campo Grande. Coisa boa, só tem gente boa, e tem mesmo, né? Graças a Deus. A pergunta da Milena é muito interessante. Qual festa é mais importante? O Natal ou a Páscoa? É certo falar assim? Olha, é interessante que você fale, é certo falar assim, porque de um certo ponto de vista, Milena, não tem Páscoa se não tem Natal, né? Vamos dizer assim, se Jesus não nasce, ele não morreria, né? Tipo, não sei se você entendeu. Na lógica, os grandes mistérios da nossa salvação, tá? Eles acompanham um processo, um caminho. E o tempo litúrgico tenta viver esses grandes momentos da nossa história, da história da salvação. Então esses dois grandes momentos, eles são marcados por um período de preparação e um período de extensão depois para dizer que é uma festa muito importante. Vejam, o que acontece? Até depois do Natal tem oitava de Natal. Páscoa tem oitava de Páscoa. 8 dias celebrados como se fosse um, para dizer que é muito importante o que está sendo celebrado. Tá? É soleníssimo. É o auge das solenidades. Então aí nós temos o Natal, mas vejam, o ano litúrgico, Milena, presta bem atenção nisso que é interessante. O ano litúrgico tem o centro no mistério pascal. Tá? Por quê? Cristo veio ao mundo com uma missão. Essa missão foi levada à plenitude no mistério da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Atenção, quando eu estou falando de mistério pascal, não estou falando só de um Jesus que a gente enterrou na sexta-feira santa e não foi ressuscitar no sábado. O mistério pascal é esse conjunto dessa entrega final, porque nós cristãos aceitamos, acolhemos que a salvação vem por Cristo. Ele é o Cordeiro que substitui, como o Cordeiro do Antigo Testamento substituía o pecador e era oferecido em sacrifício no templo, Jesus é o novo Cordeiro de Deus. É nele que o Pai nos perdoa. É pelo gesto de amor dele, pela entrega dele que a nossa salvação entrou no mundo. Então vejam, não dá para ficar comparando, Jesus precisava nascer para morrer. Porém, a centralidade do ano litúrgico, todo ano litúrgico se centra a partir da determinação da data da Páscoa. Que é móvel, não sei se você já percebeu, Milena. Tá? Por quê? Porque segue o calendário lunar. Então depende ali quando cai a data da Páscoa. Inclusive a data do início da quaresma depende da data da Páscoa. Porque tem que ser 40, tudo isso é uma questão de construção, de santificação do tempo, né? Então, Milena, é verdade, é central no tempo litúrgico a celebração do mistério pascal, da paixão e da morte de Cristo, porque é o cume da missão pela qual ele veio nesse mundo. Né? Jesus ressuscitado abre as portas para que a nossa humanidade entre definitivamente, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo a tristeza, a depressão, a doença, né? Consiga chegar à plenitude em Deus de nos divinizarmos em Cristo, de chegarmos àquela condição de comunhão com Deus plena, de modo que nós possamos participar da vida de Deus. Então, por isso que o mistério pascal é central para nós. Tanto que é interessante, Milena, que na vigília pascal começa a leitura falando do Gênesis. No princípio Deus criou. Por quê? Porque para nós a Páscoa é uma nova criação. Quase mais importante do que a primeira criação, entendeu? Porque essa primeira criação, nós ficamos submetidos ao não que nós demos a comunhão com Deus, que a gente chama de pecado, né? Ao afastamento dele, a esse isolamento que cria essa cisão, esse desequilíbrio entre nós, entre o outro, entre nós e Deus, entre nós e a natureza, né? Hoje se fala já muito do pecado ecológico, o ser humano que
que não está bem. A gente fala assim, o cara que sai chutando um cachorro, ele não está bem consigo mesmo. É verdade. Tem alguma desarmonia, tem algum desequilíbrio. Então se fala também dessa dimensão da relação do homem com a casa comum, com o mundo, né? Uma coisa que se fala muito hoje. Então ali nós temos a plenitude do humano que vence o mal. A vida vence a morte, a luz vence as trevas. Viu, Milena? Por isso que para nós é tão importante a Páscoa, tá? Você entendeu, minha santa? Eu espero que eu possa ter ajudado, né? E então vamos lá para mais uma pergunta aqui. Muito bem, nós estamos indo quase para os finalmente desse nosso bloco. E já fui avisado que realmente nós vamos agora para o intervalo, até porque eu preciso dar um tempinho aqui para minha garganta. Vocês viram que eu estou falando muito alto hoje, né? Mas é que eu sou descendente de italiano, tá? Então vocês têm que dar vocês têm que dar um desconto aí, olha só. Gente, nós vamos para o intervalo, mas não saia daí porque tem perguntas muito interessantes aqui para o próximo bloco. Nós já voltamos. Então, nós estamos aqui, estamos de volta, intervalinho aí faz bem, né? Gente, esse terceiro bloco nós continuamos respondendo as perguntas que vocês nos enviam. Saudações a todos aqueles que estão nos acompanhando. Você sabe que você pode acompanhar também pelo celular, né? Tem um aplicativo lá da TV Imaculada, gente. Vocês podem, não só o pessoal aqui de Campo Grande também pode. Eu sei que tem um pessoal que eu tenho muito carinho lá em Maracaju também, né? Assiste via online, que coisa boa pela internet. Nossa, como os meios de comunicação e as redes sociais tornaram possível muito mais, a gente está muito mais próximo e uma comunhão maior entre nós. Vamos para a pergunta da Vilma. A Vilma lá da Mata do Jacinto, que também tem muita gente boa, meu amigão lá, né? O Rui, acho que mora lá na Mata do Jacinto, se eu não me engano. Então imagina, né? Gente boa, pessoal lá. Saudação para o pessoal da Mata do Jacinto. Olha a pergunta da Vilma, gente. A Vilma quer saber se é pecado comungar quando se chega atrasado à missa por algum motivo. Gente, uma certa catequese nossa, por muito tempo, bateu numa tecla que é importante. Nós temos que estar preparados para receber Jesus na Eucaristia, porque comungar com Cristo, né? Significa comungar com os irmãos, significa estar em paz naquilo que é possível com Deus. Apesar de que nós somos sempre pecadores, e até ali, na hora que está para comungar, a gente vai dizer, depois que o Padre apresenta a Santa Hóstia para nós, né? Esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente ainda vai dizer, e o Padre vai dizer também, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha morada, mas diz uma palavra e eu serei salvo. Uma palavra, né? Não precisa nem dizer uma só palavra, porque é redundante, tá, gente? Uma palavra, é uma palavra, tá? Mas o pessoal gosta de enfatizar, então, uma só palavra, mas não tem problema não é pecado não, nesse sentido. Agora, o que acontece? O problema é que isso pode virar uma coisa neurótica, né? E a gente está procurando o tempo todo criar obstáculos para que as pessoas cheguem à comunhão. É verdade, nós precisamos sim, né? Estar em comunhão com Cristo, estar em comunhão com o irmão, né? Eu trato mal uma pessoa em casa, não dou atenção aos pobres na rua, aí vou lá comungar como uns pagando de santo, né? Na frente de todo mundo, né? Não dá, né? A gente precisa estar em comunhão com Cristo, se você vai receber Jesus. Só que você não pode levar isso ao extremismo, né? Ao ponto que, pelo amor de Deus, 5 minutos antes da missa, você quer comungar, aí no final das contas, você faz uma confissão tão artificial, porque parece que está registrado na sua cabeça que você tem que confessar para comungar. Tudo bem, mas se você tem um pecado realmente que demonstre o seu afastamento de Cristo, né? Pelas suas atitudes. Mas aqui, Vilma, vamos para esse caso específico, né? Quando se chega atrasado à missa, gente, nós temos que ser pessoas adultas, tá? Por que eu cheguei atrasado à missa? Aqui não é uma questão de pecado, mas é uma questão de reorganizar minha vida. É um momento importante? Não tem discussão disso, né? Mais do que ficar preocupado com a consciência de pecado, é me dar conta de que eu preciso me reorganizar para não atrasar mais. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Agora,
quando acontecem inúmeros imprevistos, né? Inúmeros imprevistos. Já aconteceu de eu estar indo para a missa, por exemplo, e ter um acidente. E não passa, não pode voltar, não vai para frente, não vai para trás. Tá? E daí o que você faz? É pecado uma pessoa que realmente foi impossibilitada de chegar na missa? Não. Por quê? Porque é igual aquele povo que vem confessar, olha padre, eu não fui na missa, mas é porque eu não podia ir. Hã? Você não foi na missa, mas você não podia ir. Se você não podia ir, você não podia ir. Então não é pecado, né? Agora, negligência, preguiça, eu não me esforcei. Aí você já está justificando a coisa. Como que funciona essa história? Agora eu digo para a pessoa, uma coisa interessante. Eu vou para um outro enfoque, Vilma. Eu cheguei na missa, tem primeiro a comunhão com a palavra. Mas eu cheguei na missa, gente, já leu até o evangelho. Eu vou receber a comunhão? Vocês querem um conselho meu? Não comunguem. Se você chegou atrasado até a hora do evangelho, você escutou o evangelho, você está comungando com a palavra. Primeira mesa da missa, mesa da palavra. O pão da palavra, tem que comer, pão come. Ruminar a palavra, Ruminar a palavra, se alimentar da palavra. Se você não veio para a mesa da palavra, como que é que você vai comungar? Então é o seguinte, chegou, não ouviu nem o evangelho, olha, pode, pelo amor de Deus, fica na missa, pelo amor de Deus, faz. Que sentido tem você ir lá e comungar? Tem gente que vai dizer, mas os ritos da comunhão, em certo sentido, só te prepara exatamente para a iminência da recepção da Eucaristia. Gente, mas nós temos que parar de ser imaturos, né? De ser cumpridores de regras pelas regras. Mas tudo está em torno do nosso relacionamento com o Senhor, com Cristo. Tá? Se uma pessoa é importante para você, e Cristo é o centro da nossa fé, a missa é o momento do encontro, sobretudo com Ele, não é encontro com o padre, e é também um encontro com a comunidade. Uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário. Os discípulos e os apóstolos se reuniam na ceia, entre eles, e estava ali Jesus no centro. Então o que é? Você faz de tudo para não chegar atrasado na Santa Missa. Sabe o que eu digo? Agora eu vou dar um conselho assim que para mim sempre serviu. Eu tento 5 minutos antes da missa, sempre, fazer uma pausa, sabe? Eu quero desligar do que aconteceu antes. Vou dizer a verdade para vocês, vou confessar aqui em público. Nunca consegui, porque parece que todo mundo, 5 minutos antes da missa, tem que vir procurar o padre. É óbvio que nessa hora, gente, eu não vou ficar ali, não vou maltratar alguém. Não, eu vou conversar, Mas eu sempre tive essa vontade de fazer, sabe, passar o portal? Eu digo, chega antes na missa. Sabe por quê? Porque você traz a sua vida, mas você não pode trazer aquela agitação, porque você tem que silenciar seu coração. Porque senão você não vai escutar a palavra de Deus, porque senão você não vai entrar em comunhão com o amigo, o amor que está ali na frente, que está ali, que é o Jesus. Então o que eu digo? Chega, gente, 10 minutos um pouquinho antes na missa. Uma pena que hoje em dia também o pessoal chega na missa e é um converseiro danado, né? Uma pena. Mas é hora de você falar para ele, olha, eu estou aqui, vai ajudando com que eu traga a minha vida, mas que eu saiba que eu estou no espaço sagrado, né? Que eu estou no espaço de comunhão com Deus. O que você faz quando você encontra um amigo, né? Você olha para ele, você dá atenção para ele, é legal que ele fala, te chama a atenção. Jesus vai falar, Deus vai falar, Deus vai se dar, vai dar o corpo de novo, vai dizer, este é meu corpo, toma, este é meu corpo, come. Vejam que coisa linda. Por que não chegar? O ideal não é só não atrasar na missa. O ideal é chegar um pouco antes e se desligar. Sabe quando você passa, sabe o que é o umbral de uma porta? É a passagem, né? Você passa do cotidiano, do trabalho da sua vida para o espaço sagrado do seu lar. Olha a comparação que eu estou fazendo. Então você passou pelo umbral da porta da igreja, você está vindo da sua vida de problema de relacionamento, problema familiar, problema econômico. Não é que isso vai ficar lá fora, mas é a hora que você está para Deus. Tire as sandálias do lugar onde você está pisando, porque o lugar é santo. Então a gente precisa sim de uma certa reverência. Eu não sou moralista, vocês sabem, aliás, eu sou muito criticado, porque dizem que eu sou muito permissivo. Mas tem coisas que a gente tem que pensar, repensar mesmo. O espaço da liturgia não é só um espaço eu e Deus, porque tem irmãos também, mas é um espaço sagrado, né, gente?
diferente, a gente precisa de um silêncio. Que pecado, né, Vilma? As nossas comunidades não fazem mais silêncio. Eu falo para o grupo de canto lá na paróquia, pelo amor de Deus, vocês não queiram, naquela hora depois da comunhão, não queiram pôr um canto, sabe por quê? O famoso canto de ação de graça, que tem vez que tem que ter, se está sendo transmitida, se está sendo feita pelo rádio. Porque aquele momento, o canto vai dizer o que eu tenho que rezar. E aquela hora é o momento da intimidade, é você e Jesus, é você e o Senhor, né? Aí vem um canto lá, né? E tem gente que acha que silêncio na missa é um buraco. Não é buraco, está previsto no missal, silêncio sagrado. Silêncio sagrado. Gente, está lá no missal. Mas isso é culpa mais nossa de nós padres, tá? Não é tanto das assembleias. Parece assim, que não vê a hora de terminar a missa porque tem que ler aquela lista infindável de avisos. Não, é um momento sagrado de comunhão, nós fizemos tudo para preparar a pessoa para receber Jesus, para quê? Para depois todo mundo já se levantar num oremos, com uma pressa terrível, porque parece que silêncio na missa virou um ruído, não pode ter. Tem que ter alguns momentos de silêncio na missa, gente, são previstos, né? São previstos. Então, Vilma, eu não digo se é pecado ou se não é pecado, mas o bom senso diz que diante da realidade do sagrado, nós temos que ter veneração, nós temos que ter respeito, né? Respeito, amor. Então, se você ficar atrasado na missa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você tem que se questionar. É importante realmente para mim? É importante? Para as coisas importantes da nossa vida, a gente não atrasa. Eu digo sempre, eu tenho muito respeito pela comunidade. Às vezes o pessoal fala, ai padre, o senhor não pode esperar um pouquinho? Tá, e o que eu falo para aquelas pessoas que já estão aqui na missa? Por respeito a elas, nós temos que começar. Eu odeio atrasar para começar a missa, gente. Eu usei um termo assim bem forte que é para escandalizar. Eu fico arrasado quando nós, padres, não respeitamos horários, tá? Aí vocês vão dizer, nossa, mas isso é muito Caxias. É questão de respeito. É respeito até consagrado, porque, aspas, você marcou um encontro com Deus. Mas você vai deixar Deus esperando? Eu sei, estou exagerando um pouco. Mas para mim eu penso assim. Você marca um encontro com seu amigo, você vai deixar ele esperando? Às vezes não tem jeito, tá? Estou falando, tem situações em que eu mesmo já me vi e falei, pelo amor de Deus, né? Cheguei atrasado com a cara de tacho desse tamanho. E muitas vezes eu peço desculpas para a comunidade. Eu falo, vocês me perdoem, né? Eu peço desculpas mesmo para a comunidade. Por quê? Porque você tem que respeitar a pessoa, que seja uma pessoa que está lá. Está marcado o horário. Isso mostra o quê? Nossa seriedade com Deus. Isso aqui é uma opinião minha. Mas eu não sou Caxias, pelo amor de Deus. Existem situações e situações. As exceções... Eu não sou daquele cara aquela pessoa que vai ficar atrás das exceções, dos errinhos, que a vida vira um inferno. Mas tem coisas que são importantes. Você atrasa toda a vida na missa, reorganiza a sua vida. Reorganiza a sua vida. Não é uma questão só de pecado, é também de pecado, né? Mas é sobretudo de desconsideração com Deus. E aí você precisa reorganizar um pouco a sua vida, né? Tá certo? Vilma, obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado pela sua participação. E nós vamos agora para a pergunta da Kátia. Da Kátia lá do Residencial Oiti. Já ouvi falar, Fábio, desse Residencial Oiti. Não sei onde fica, mas perto do Pedrocião. O Fábio aqui tem um conhecimento geográfico de Campo Grande maior do que eu. Porque, olha, eu acho que eu só sei o bairro São Francisco e o centro. Não, brincadeira. A gente já conhece muitas partes e regiões da nossa cidade, né? Kátia, obrigado pela sua pergunta. A Kátia pergunta, quando uma pessoa não fez a crisma, mesmo assim casou na igreja, mas ainda não fez, ela está em pecado ou está dispensada de fazer a crisma? Ela continua. Eu vou fazer sobre os contraceptivos. Vamos fazer assim, Kátia, eu vou responder primeiro essa pergunta sua, tá? Depois a gente vê o que, para continuidade da sua pergunta. Sobre fazer a crisma, atenção, o Código de Direito Canônico, infelizmente pouco conhecido pela maioria de nós, e às vezes nossas exigências pastorais são mais exigentes do que o próprio Código, é um Código de Direito, né, para nós. Fala que quando você está para casar, o ideal é que você regularizasse a sua vida sacramental, tá? Mas que a crisma não é uma condição ipso facto para o matrimônio. Por quê? Você tem que crismar, por quê? Porque você sente que você chegou à maturidade do seu cristianismo e você quer assumir. Não é verdade que os católicos não chegam a hora que ele assumir a sua fé. Esse momento é a crisma. Até agora vocês me trouxeram pela mão. Agora eu sou cristão, eu quero viver minha vida como cristão.
quero ser católico, eu quero professar fé, eu quero viver segundo o Evangelho de Cristo, tá? É a hora da maturidade cristã, deveria ser, né? Às vezes vocês falam, mas maturidade cristã e você dá a crisma para um adolescente? Existem discussões na igreja sobre isso, porque é o sacramento da maturidade, tá? Numa fase que essa maturidade ainda não chegou tanto. Mas a pessoa já tem um nível de consciência, já sabe o que está fazendo, nesse sentido. Então é óbvio, Kátia, que não é questão de estar sobre pecado, mas é importante que se você casou na igreja, o que fala lá no casamento? Uma das perguntas que o padre fala, se vierem os filhos, vocês vão educar eles na lei da igreja? Aí você vai falar para o seu filho, filho, faz catequese para crisma. Mãe, você tem crisma? Não. Entendeu meu silêncio agora? É uma questão de vivência de comunidade. Então você tem que procurar fazer a crisma. Tá? Tem que procurar na primeira oportunidade. A hora que você sentir, não, eu estou pronto. Né? Vai ser o bispo que vem, porque o bispo é o ministro ordinário do sacramento da crisma, exatamente para demonstrar nossa comunhão. É a hora da profissão de fé pública. Eu quero renovar as promessas do batismo que eu fiz. Batizar eu era pequeno, mas agora sou eu. Estou dizendo aqui, olha, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio no Espírito Santo. Eu quero assumir a minha fé agora. Tá? Então a crisma é um passo importante desse período de preparação inicial que a gente chama de iniciação cristã, né? Iniciação que vai levar para o resto da vida, tá? Mas a gente precisa, o cristão precisa estar, digamos assim, impregnado do Espírito Santo, tá? Eu vou por esse lado, Kátia. É óbvio que nós recebemos o Espírito Santo de Deus já no batismo. O Deus mora em nós, mora em você. Mas a crisma é o momento em que eu assumo, né? Confirma esse batismo, reforça essa ação do Espírito na minha vida e em minha consciência, que o cristão é levado pelo Espírito, né? Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Significa como que eu vou tratar essa pessoa que me feriu, que me magoou, que me traiu? Como que eu vou fazer? É isso, você vai vivendo de acordo com a sua fé e a sua maturidade cristã. Então eu falo assim, a primeira oportunidade que você tiver, Kátia, tá? Procura a igreja e regulariza a sua situação. Vai lá, faz a crisma. Padre, mas eu vou fazer aquela catequese com crianças? É óbvio que não. Tem grupos de catequese para adultos nas comunidades. Aliás, eu falo também lá pela comunidade onde eu colaboro, onde eu sirvo, Nossa Senhora da Abadia, tem um grupo de catequese para adultos. Olha que os catequistas são admiráveis, sabe? É uma catequese para adultos. Já tem uma metodologia específica, os conteúdos, o aprofundamento, né? Discursos bastante mais profundos, existenciais, que envolvem a vida da pessoa, né? Por quê? Porque o cristão tem que entender, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim lá no trabalho, lá na empresa, lá no comércio, com os meus amigos, na balada. É Cristo que vive em mim na balada, é isso mesmo. É Cristo que vive em mim no lazer, é Cristo que vive em mim lá na família, é Cristo que vive em mim lá na escola, na universidade, tá? Lá no partido político, né? No meu envolvimento com a sociedade, com a comunidade. Cristo que vive em mim. Então o cristão vive de Cristo, vive disso, né? Vive a partir disso. Então, Kátia, é importante sim a gente procurar a igreja, receber o Santo Crisma, tá? É importantíssimo, gente, eu aconselho. Depois outra pergunta, eu não sei nem se a gente vai... Kátia, se eu não conseguir responder totalmente, a gente volta depois no próximo programa, tá? É até uma forma de você continuar com a gente. Olha só. Sobre os contraceptivos, a Kátia pergunta assim, a vasectomia é pecado? E se a pessoa fez mesmo sabendo que é pecado, é um pecado mortal? Os dois estão em pecado porque a esposa consente também? Pois é, aqui eu lembrei do nosso grande professor de moral, nosso doutor em moral, Padre Orlando Knapp, né? Que por sinal é um excelente professor, que eu admiro muito. Eu sempre volto, quando surgem essas questões da área de moral, da moral relacionada com a vida, as questões de contracepção, eu gosto muito de ouvir a voz da igreja e ele apresenta muito isso. É óbvio que a vasectomia é desaconselhada do ponto de vista cristão, porque o ser humano, o casal tem que estar sempre aberto à vida, tá? Eu vou te dizer isso, Kátia, esse é o princípio. O casal deve estar sempre aberto à vida. Então não é a igreja não, é contra. A igreja é a favor da vida.
porque a favor da vida vai dizer que algumas coisas não seria, tá? Seria pecado contra a vida, né? Então é um contraceptivo. Os contraceptivos são sim, tá? Condenados assim pela igreja, tá? Então tem que se pensar e aí depois, se já não tem mais jeito, procurem a confissão e façam a reconciliação. Mas se não tem como reverter isso, o que vai fazer? É isso. Mas, Kátia, eu vou voltar ainda nessa sua pergunta, tá? Nós chegamos ao final do programa de hoje, mas eu vou falar com mais profundidade um pouco desse tema que você nos trouxe. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas que vocês nos enviaram. É uma pena que ficaram mais perguntas aqui, mas não saia daí não, porque no próximo programa a gente não joga nenhuma pergunta dessa fora não, viu, gente? Gente, a bênção de Deus nesse sábado que eu quero pedir por intercessão da Imaculada, né, de Maria, que desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos, a escola das crianças que está começando, né? Que Deus proteja nossos pequenos, nossos filhos que vão para a escola, que afaste deles todos os perigos e males. Desça sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O programa Respostas fica por aqui e a gente espera reencontrar vocês no próximo sábado. Até lá!